Olá, pessoal, tudo bom? Como vocês estão? O que tem feito? Bom, tô torcendo aqui para que vocês estejam bem. Mas vamos seguir o nosso trabalho. Esta semana nós temos revisão do conteúdo trabalhado na semana anterior, não é? Então, vamos lá, vamos rever. Quem lembra do que foi que falamos? Sobre o que falamos? Vocês estão lembrados? Vamos lá? Abram o nosso livro, né? A gente vai rever o conteúdo do nosso livro. Então, em nosso livro fica na página 174, a página 183. Gente, será interessante que vocês observem essa imagem, né, que tem na abertura da unidade. Observem aí essas engrenagens, olham quantas. As pessoas aí estão acompanhando, né, acompanhando o funcionamento, fazendo elas funcionarem, certo? Essa imagem, vocês conseguem identificar? É uma xilografura, fábrica de locomotivas de autor desconhecido, 1864. Então, para vocês terem uma ideia do funcionamento, né, de uma fábrica. Aí, vamos lá. Nós falamos sobre força e trabalho, né? Começamos aí sobre máquinas, calor e novas tecnologias. Nós vimos que máquinas são dispositivos criados para executar trabalho e durante a história passaram por muitas transformações. Então, na Revolução Industrial, por volta do século XVIII, as máquinas transformaram a produção e a vida das pessoas e até hoje causam um grande impacto no mundo do trabalho e nos hábitos da sociedade. Infelizmente, os benefícios proporcionados por essas mudanças são acompanhados por desequilíbrios sociais e ambientais. Aí vieram as questões, né? Como o desenvolvimento de novas tecnologias, muitas profissões que não existiam são criadas, enquanto outras deixam de existir. Como você imagina que o mundo do trabalho vai mudar nos próximos anos? Vocês conhecem o mundo atual, um pouco da história como era antigamente, né? Mas e no futuro? O que vocês esperam? Como vocês imaginam que vai acontecer? Telefones celulares são usados para fazer pesquisas, assistir a vídeos, ouvir músicas e tirar e enviar fotos. Você usa celular? Quais os benefícios e os problemas trazidos por essa tecnologia? Que cuidados devemos ter na comunicação virtual com pessoas que conhecemos e com as que não conhecemos pessoalmente? É um tema bem atual, não é? Esses problemas aí que a gente encontra, o celular é uma maravilha, né? Oferece uma infinidade de vantagens para quem tem. Mas, infelizmente, não tem apenas um lado bom. Também tem um lado ruim, não é? Acompanhado com as vantagens, tem as desvantagens. Então, para a gente arrumar um probleminha, é rápido. Mas, gente, continuando aí, nós falamos sobre máquinas simples. Olha aí, nós vimos que bicicletas, motores e várias ferramentas elétricas dependem de roldanas ou polias para funcionar. Que a polia é uma roda que gira em torno de um eixo, né, e tem um canal por onde passa uma corda ou dentes, onde se encaixam correntes. Então, nós falamos sobre vários aspectos, né, sobre vários objetos que são utilizados para isso. Nas bicicletas, por exemplo, as roldanas são ligadas por correntes, formando as engrenagens que fazem com que as pedaladas movimentem os pneus. Sistemas formados por polias são indispensáveis em vários tipos de serviço, como resgate em acidentes em que a vítima precisa ser suspensa. Aí vieram as perguntas, onde é possível observar roldanas e alavancas em funcionamento no seu cotidiano. Você observou aí em seu cotidiano algum exemplo de roldanas ou alavancas? E de que forma esses instrumentos nos ajudam no dia a dia? Vamos lá. Nós falamos também em força e trabalho e como exemplo veio aí essa brincadeira do cabo de guerra, não é? Onde um grupo de pessoas puxam para um lado e outro grupo puxa para o outro. Nesse momento vocês estão usando a força, não é? E vence aquele que tiver mais força, né? O lado que tiver mais forte. Vai puxar com certeza o outro. Em física, nós podemos conceituar a força como qualquer agente que pode deformar um objeto ou modificar o movimento de um corpo alterando sua velocidade.
por causa do deslocamento do objeto, no caso aí do exemplo foi a mesa, né? Dizemos que a força aplicada pela menina realizou um trabalho. Então, de forma simplificada, podemos dizer que o trabalho depende da força aplicada e do deslocamento do objeto. Então, quanto maior a força usada para puxar, empurrar ou levantar um objeto, maior será o trabalho realizado. Pessoal, nós também vimos, né, que as máquinas simples modificam a força que a pessoa tem de fazer ao realizar uma atividade ou trabalho. E com isso facilitam diversas tarefas. Nós vimos que objetos, por exemplo, para você levantar um objeto pesado, quando você usa máquinas simples, acaba tendo que usar menos força para levantar esse objeto pesado. Então, isso é muito importante, porque elas facilitam diversas tarefas. E nós veremos, né, que são tarefas do dia a dia, tarefas simples, e que a gente nem percebe que está usando uma máquina. Né? Embora seja uma máquina simples, mas não deixa de ser uma máquina. Olha aí o exemplo, no tópico 2, alavancas, roldanas e outras máquinas simples. Então, quando a gente fala em máquina, talvez a gente pense em uma máquina de lavar, um liquidificador, algo mais complicado, não é? Mas, se a gente observar o exemplo citado aí no nosso livro, uma tesoura, né, um carrinho de mão, um alicate, tudo isso não deixa de ser máquina. São máquinas que facilitam nossas atividades. Todas as máquinas mecânicas são adaptações ou combinações de dispositivos chamados máquinas simples que você verá a seguir. Então, veremos que apenas uma simples alavanca é uma máquina. Uma alavanca, que é uma barra, uma haste de madeira ou outro material resistente que pode se mover sobre um ponto fixo, também conhecido como ponto de apoio. As alavancas são muito úteis para mover objetos pesados. Lembra lá de você, na sua casa, lá tentando abrir uma lata de leite e a gente usa uma colher. Prende lá a colher, engancha, né? Prende a borda da tampa da lata e a gente vai lá e faz a força e consegue abrir a lata. Aquilo é uma alavanca, bem simples. E é uma coisa usada no nosso dia a dia e a gente nem percebe. Observe que a pessoa da figura abaixo aplica uma força a determinada distância do ponto fixo. Olha aí, na imagem dá para ver perfeitamente, né? Com o intuito de vencer o peso da rocha, que está a outra distância do mesmo ponto. Chamamos de força potente ou força motriz a força capaz de produzir o movimento. E força resistente, a força capaz de se opor ao movimento, que no caso da figura está associada ao peso da rocha. Vamos lá. Olha aqui a força potente é a que está na mão, que vai levantar essa rocha, né? Vai empurrar para baixo a alavanca e vai fazer com que a rocha suba. Já a força que está na rocha é a força resistente, né? Que é a que se opõe à força potente, certo? Está associada ao peso da rocha. Nós vimos aí que essa alavanca é chamada de alavanca interfixa, porque o ponto fixo fica inter, que é entre a força potente e a força resistente. Olha aí, força resistente é o peso da pedra e força potente é a força aplicada aí pela mão. Vamos lá. Olha aqui também um outro exemplo, né? Um outro exemplo bem simples. Você conseguiu fazer uma atividade tipo essa aí na sua casa? Se não fez, não tem problema, né? Basta você entender. Olha aí. Vamos continuar. Olha aí a força aplicada pelo martelo, a força aplicada aí pelo alicate. Observe que olha, P, certo? Tem a distinção, força potente, né, e a força resistente. Vamos conhecer outro tipo de alavanca. As alavancas interresistentes. Nesse tipo de alavanca, a força resistente está entre o ponto fixo e a força potente. Então, lembram que a outra, o ponto fixo, ficava no meio, né, entre as duas forças. Agora, dessa aí já é um pouco diferente. O ponto fixo é que vai ficar na extremidade, né? Então, a força resistente vai ficar no meio e o ponto fixo e a força potente vão ficar nas extremidades. É o exemplo aí do carrinho aí da galinhota.
Olha o exemplo aqui também do abridor de latas, certo? Lembra que a outra era interfixas, essa agora é interresistente. Olha aqui, relembrando, interfixa, o ponto fixo fica entre uma e outra. E interresistente, o ponto fixo é que fica numa extremidade. E as duas outras forças ficam aí mais próximas. A pinça funciona como uma alavanca interpotente. A força potente fica entre o ponto fixo e a força resistente. Vocês estão vendo quanto tipo de alavanca? Olha agora. Veja que a outra, a resistente, fica no meio, né? Entre o ponto fixo e a força potente. Esse agora é o contrário. A força potente é quem fica no meio e a resistente foi para a extremidade, né? E o ponto fixo está fora. Olha aí. Do mesmo exemplo que esse daqui, que é o segundo esquema aí. É o ponto fixo na extremidade, potente fica no meio e resistente fica na outra extremidade. Tá dando para entender? Mais ou menos? Vamos lá, outro exemplo foi dado aí através do nosso corpo, né? O braço, olha aí. Ao se contrair, o músculo do braço, chamado bíceps, olha ele aqui, puxa o osso do antebraço, olha aqui. Então, o bíceps vai puxar o osso. Nesse caso, embora a força exercida para levantar o objeto seja maior que a força resistente, a amplitude do movimento da mão é maior que o encurtamento do bíceps ao ser contraído. Então, o ponto fixo vai ser o cotovelo, não é? Olha aí, o resistente vai ser o peso da bola aí, o peso do braço. E o bíceps vai fazer a força e vai puxar aí o antebraço. Falamos sobre alavancas, agora vamos para roldanas. Falamos sobre o exemplo dos varais aí, né? Se vocês já devem conhecer algum exemplo aí, você já deve ter visto as roldanas, que elas facilitam o movimento de subir e descer do varal. Olha outro exemplo aqui, olha o emprego da força. Olha aí, gente. O uso de roldanas para facilitar o levantamento, né, desse peso. Nós também falamos de roldana móvel, que ao contrário da roldana fixa, ela reduz a força necessária para levantar determinada carga. Olha aqui, ele torna o objeto mais leve, né? Fica mais fácil para a gente levantar. Roda com eixo, que é um conjunto formado por rodas presas a eixos que está presente em muitas situações, né, funcionando como uma espécie de alavanca redonda e permitindo a realização de tarefas cotidianas. Vimos também rodas ligadas a outras por dentes ou correntes, que são chamadas de engrenagens, né, que são usadas em bicicletas, carros, motores, etc. As máquinas complexas têm associações de máquinas simples e geralmente usam como fonte de energia a queima de combustível ou energia elétrica. Nós vimos que as engrenagens podem ser usadas para transmitir movimentos e também para mudar forças e velocidades. Olha aí, quem não conhece essa imagem, não é? A catraca da bicicleta? Muito bem. Nós fomos até o plano inclinado. Olha aí o plano inclinado, que reduz a força necessária para transportar uma carga, embora o trabalho total permaneça o mesmo, né, pois a distância percorrida aumenta. Uma maneira de facilitar o deslocamento, né, de um objeto, né, para ficar mais leve. Fica mais fácil para a pessoa conseguir mover. Uma rampa ou qualquer plano que forme um ângulo com a superfície horizontal é um plano inclinado. A força necessária para levar uma caixa pesada a 1 metro de altura, por exemplo, com o auxílio do plano inclinado é menor do que se a caixa fosse levantada verticalmente. Então, elas servem para facilitar, não é? Outro exemplo de rampas de plano inclinado são as rampas de acesso, não é? Olha aí, que a gente vê comumente, né, nas escolas, a gente vê em vários órgãos públicos, em todos os lugares a gente vê, que é para facilitar a vida das pessoas que são usuárias de cadeira de roda, né? Muito bem. E também falamos sobre cunha e parafuso.
Os instrumentos que cortam ou perfuram, como pregos, facas, machados e lâminas em geral, fazem uso da cunha, que converte uma força de cima para baixo em forças laterais. Então, a cunha é um tipo de plano inclinado. Mais exatamente, é um plano inclinado duplo. Olha aqui, o exemplo de machado, que é uma cunha. E o parafuso, nós vimos que ele tem uma rosca, né, e um pequeno plano inclinado em volta do cilindro. É como se fosse uma minúscula rampa em caracol. Olha aqui. Pronto, gente, nós encerramos aqui nossa aula e vamos para a nossa atividade, não é isso? E nós temos as questões de 4 a 6. Então, como sempre, eu vou responder a questão 4 com vocês, tá bom? Observe a fonte abaixo e responda. Olha aí um escorregador, um tubo água. Quem foi que nunca brincou isso aí? Nisso aí, nesse brinquedo? Quem não brincou, vai brincar, né? Porque é muito divertido. Mas, gente, a criança, a letra A, né? A criança percorre um caminho maior no escorregador do que se pulasse na água na mesma altura. E aí, esse caminho é maior ou não? Sim, não é? É bem mais longo, não é? Observe que se ela pegasse e pulasse imediatamente na água, rapidinho ela cairia lá, rapidinho estaria na água. Não é isso? Então, o escorregador, ele alongou esse caminho. Aí a letra B. Qual tipo de máquina simples o escorregador representa? Olha aí, a gente vê o escorregador, a gente vai dizer, isso aí não é uma máquina. Mas é, né? Nós acabamos de falar sobre isso. Eles facilitam, se fosse o contrário, né? Para levantar um peso da água até lá onde a criança pulou. Tipo o peso dela mesmo, não é? A gente já viu que eles têm uma serventia. Para que é que serve esse plano inclinado? Para que é que ele serve, gente? Ele facilita, não é? Se fosse para levantar o peso, ele estaria arrastando, seria mais leve, seria menos força aplicada. Então, qual o tipo de máquina simples o escorregador representa? O plano inclinado. As outras questões, a quinta e a sexta, vocês vão ler com calma, com atenção, vão responder, não é? Acompanhe pelo livro, releia lá o texto do livro, se por acaso tiver dúvida, ou se mesmo assim não conseguir, procure o professor para tirar, mas não deixe de fazer, tá bom? Já já a gente se encontra porque nós temos a nossa segunda videoaula semanal para continuar a falar sobre a história das máquinas, tá bom? Então, até daqui a pouquinho.